Hoje de manhã eu fiz uma leitura e eu quero repeti-la agora. Se você tiver a sua Bíblia, veja o que está escrito aqui, olha. Capítulo 28 de Deuteronômio. Esse capítulo, irmãos, aqui está todo o regulamento para a pessoa que é filho de Deus, que ama a Deus e quer vencer na vida. Quantos de vocês querem vencer na vida? Diga amém. Eu quero que você seja um vencedor. Se você fizer o que está no capítulo, você precisa ler ele inteiro e colocar em prática, tá? Porque ele começa com uma promessa de Deus, aí ele começa, na verdade ele começa com uma advertência, daí vem uma promessa, várias promessas, e daí vem muitos mandamentos. A partir do versículo 15 até o versículo de número 68 é só mandamentos, e é coisa braba, pesada, é só para os fortes. O crente Nutella não aguenta esse capítulo. Aprendi com a garotada aí, né? Não aguenta, mas o crente forte, que ama Jesus, aguenta, põe em prática e é vencedor. E geralmente nós só lemos a introdução dele, a gente não lê as outras partes. Leia ele inteiro. Eu vou ler só a introdução, porque senão nós vamos gastar o tempo todo do culto só na leitura aqui. Veja bem. Diz assim, capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, digam comigo, advertência, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, diga comigo assim, advertência, que eu hoje lhes ordeno. Agora veja, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, diga promessa. Ele diz aqui, ó, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos teus animais e a criação das suas vacas e os rebanhos das suas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira. Viu, empresários? Vejam aí. Vai ser bendito as suas máquinas, os seus equipamentos, vai ser bendito o seu depósito, você vai ser bendito ao entrar e bendito ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos. Irmãos, eu já experimentei isso algumas vezes, de pessoas que se levantaram contra mim para destruir a minha vida, e Deus colocar essas pessoas na minha mão depois, para mim decidir sobre a vida dela. Sabe o que eu fiz? Perdão, perdoe. A maior nobreza de uma pessoa ferida não é a vingança, é o perdão. Amém? E eu preciso exercer isto. E aí, queridos, vem as demais promessas da palavra de Deus. O teu inimigo vem contra você por um caminho, mas o anjo do Senhor te guardará, e o teu inimigo vai fugir por 7 caminhos. Alguém acredita nisso? Aleluia. E tem uma promessa de Deus aqui, que a bênção do Senhor, ela vai te procurar. A bênção de Deus vai te procurar. Tá? A bênção de Deus vai procurar você. Só que você precisa andar no caminho e precisa pôr essa palavra em prática. Vamos ler a palavra de Deus. Fiquem sentadinhos, fiquem sentados. Gênesis capítulo 16. Quero compartilhar com vocês. Gênesis capítulo número 16. Por favor, irmã Lourdes. Queridos irmãos, quinta-feira era muito cedo,
o Espírito Santo me despertou para falar comigo. Irmãos, toda palavra que eu prego aqui nesse altar, primeiro Deus fala comigo, tá? O primeiro a necessitar desta palavra sou eu. E depois eu divido ela com vocês. Capítulo 16 de Gênesis, a palavra de Deus diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, serva sua, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. Senhor, nós queremos ouvir ao Senhor. Queremos a tua graça, precisamos da tua graça. Por tua misericórdia, usa-me e fala conosco hoje, Espírito de Deus. Te daremos a honra, a glória e o louvor. A igreja do Senhor diga amém, Jesus. Quem de nós, querido, já não ouvimos falar por talvez dezenas de vezes acerca de Abraão? E quando nós queremos conhecer Abraão, é fácil, é só ir lá para o capítulo 12 e ver a maneira como Deus tratou este homem. A maneira tão amorosa como Deus o tratou. Na verdade, o nosso Deus é um Deus de amor. Amém? Ele é amor. E a Bíblia nos diz no capítulo 12 que Deus fez 2 coisas com Abraão. Primeiro, Deus fez uma aliança. Diga comigo assim, irmãs: aliança. Aliança é um compromisso. É como o casamento, é um compromisso. E depois Deus fez algumas promessas a Abraão. Por exemplo, Deus disse para Abraão assim: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Abraão, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome e você será uma bênção. Disse o Senhor a Abraão. Estou vendo o capítulo 12 de Gênesis. E far-te-ei uma grande nação e vou engrandecer o teu nome. E outra coisa, Abraão, eu vou abençoar as pessoas que te abençoarem. Todas as pessoas que te abençoarem, Abraão, eu vou abençoar elas. Mas Abraão, todas as pessoas que te amaldiçoar, a maldição voltará para elas. Igreja, olha para mim. O Deus que nós servimos é o Deus de Abraão. Sim ou não? O Deus que fez as promessas a Abraão, ele estendeu essas promessas para nós. E ele disse assim: filho, eu vou te abençoar. E aí ele diz mais ainda: se alguém te amaldiçoar, não vai funcionar. Uma vez eu recebi, irmãos, uma afronta do presidente das organizações de terreiro lá de Joinville. Nós íamos comprar um terreno para construir a catedral que lá está hoje. Eu fui pastor em Joinville por 2 vezes. E aí, esse homem que se chamava Didimas soube que a igreja ia comprar aquele terreno. Ele ficou possuído.
E aí ele me mandou um recado. Diz para o missionário, naquele tempo eu era bem menino, bem novinho, acho que estava com 25 anos, 23 anos. Digam para esse missionário atrevido que aquele terreno de esquina na Avenida Monsenhor Gersino ninguém compra. Que aquele terreno eu vou comprar para colocar ali a sede da Federação Espírita de Joinville. E diga para o baixinho, irmãos, é duro ser baixinho às vezes. Ainda mais baixinho palmeirense, irmãos, é duro ser. É duro. Tu é meu amigo, né, Luiz? Mandou esse recado para mim. E falou, diga para ele que sexta-feira agora nós vamos para Cachoeira. E eu vou convocar toda a federação para nós fazermos um trabalho, um despacho na Cachoeira. E vai ser contra ele, contra o missionário Aparecido. E vai ser para impedir ele de comprar o terreno. E esse recado chegou a mim através de uma irmã que era diaconisa da igreja. E eu fui aos pés do Senhor e falei, agora nós vamos ver quem é Deus aqui nesta cidade. E conclamei a igreja. Irmãos do céu, aquela igreja, aquela época era uma igreja que orava, né, meu bem? Meu Deus. Conclamei a igreja para orarmos. Vou encurtar a história. O terreno que ele disse que nós não íamos comprar, que era a melhor localização do bairro, uma esquina na avenida principal do bairro, nós compramos aquele terreno 3 meses depois, pasmem-se. Irmãos, nós não tínhamos nenhum tostão para comprar aquele terreno. E era uma época de inflação muito grande, foi no tempo da URV. Alguém lembra disso? Isso não é palavrão, isso era a nossa moeda. E aí, queridos, nós compramos aquele terreno, vendemos nosso carro, vendemos tudo que podia, fizemos uma campanha na igreja, fui lá e falei com o seu Oscar. O nome do proprietário era Oscar Geraldo. Falei, seu Oscar, nós temos interesse de comprar o seu terreno. O seu Oscar, irmãos, é uma das famílias mais tradicionais, mais ricas de Joinville. Ele olhou para mim e falou assim, ô missionário, o senhor sabe que eu não vendo as minhas propriedades. Eu só compro. E eu tenho muitos terrenos, muitas propriedades, e não vendo. Tá bom? Dá licença. E entrou para a casa dele. Aí quando ele estava quase na porta, ele voltou. E falou assim, mas espera aí, missionário. Por que o senhor quer comprar aquele terreno? Eu falei, queremos construir ali um altar para adoração ao Deus Todo-Poderoso. Lá a gente chamava de Capela da Bênção. Vamos construir uma capela ali, seu Oscar. Ele falou, tá bom, o terreno custa tanto, eu só vendo à vista, o dia que o senhor tiver o dinheiro, vem aqui. Oh, Jesus, irmãos. 3 meses depois eu fui na casa do seu Oscar. Ele me recebeu com muita educação. Falei, missionário. Falei, seu Geraldo, eu vim aqui para dizer para o senhor que nós vamos comprar o seu terreno e vamos pagar à vista. Ele olhou para mim e falou, missionário, tem um detalhe, aquele terreno eu tenho que fazer uma anexação. E aí isso ainda está na prefeitura. O meu filho, que é advogado, cuida dos meus negócios, está fazendo isso aí. O terreno está vendido para o senhor, o preço é aquele que eu falei, não tem nenhum centavo de desconto, e eu só recebo do senhor, missionário, o dia, irmãos, ainda existe gente séria. Ele falou, só recebo o seu dinheiro o dia que eu transferir o terreno, resolver a documentação e transferir. Não pego o dinheiro adiantado, é negócio limpo. Irmãos, corremos atrás, levou mais uns 3 meses para resolver. Quando chegou no dia de pagar,
a URV desvalorizava. Vocês se lembram, irmãos? Chegamos lá e pagamos, irmãos, à vista. O diabo nos desafiou. O diabo nos afrontou. Olhem para mim. É perda de tempo do diabo afrontar o Deus de Abraão ou um dos filhos de Deus de Abraão. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Toda peleja que o diabo tiver contra você, se você tiver coberto pelo sangue de Jesus, você já é um vencedor. Há alguém aqui que recebe esta palavra? Toda peleja, toda guerra, toda luta que você tiver, que foi o diabo que levantou contra você, ou uma maldição que alguém lançou contra você, eu quero declarar, veja bem, se você estiver debaixo da cobertura do sangue de Jesus, você já é vencedor. Queridos, Deus fez todas essas promessas a Abraão, fez uma aliança com Abraão, e Deus disse que Abraão ia ser pai de multidões. Ocorre que Abraão não esperou o tempo de Deus para ele ter filhos com Sara, sua mulher. E eu quero refletir com vocês sobre o que pode gerar como resultado de uma decisão precipitada. Abraão ouviu a esposa. Ela estava bem intencionada. Irmãs, mulheres, nós sabemos que vocês querem o bem da sua família. Nós sabemos o quanto você é guerreira. Mas mulheres, vocês precisam discernir a voz de Deus. Porque a falta de discernimento da voz de Deus gera em nós ansiedade, precipitação. E todas as vezes que nós tomamos uma decisão de maneira precipitada, nós teremos consequências amargas. Abraão já estava, queridos irmãos, com quase 90, ia completar 100 anos de idade. E ele, sob o ponto de vista lógico, não podia mais ter filhos. Sara estava com 80, quase 90 anos, não podia gerar, todo mundo sabe disso. Então, Sara agiu pela lógica. E ela falou assim: Abraão, já que eu não consigo dar filhos a você, então você pode se relacionar com a nossa empregada, ela vai gerar filhos, e você pode deixar a nossa herança com este filho. Eu vou, Abraão, sentir-me satisfeita, sabendo que você realizou o seu sonho. Até aqui não me parece errado. Ocorre que Deus havia feito uma promessa. Atenção, igreja. Nós, os seres humanos, podemos prometer e nos esquecer. Nós, os seres humanos, podemos prometer e mudar de ideia. Mas o nosso Deus, aqui está escrito, ó, não passará os céus e a terra, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso, esta não passará. Se Deus te prometeu algo, aleluia, aleluia, abra o seu espírito. O Senhor quer mover-se dentro de você. Se Deus te prometeu algo,
ele não se esqueceu, e ele não se arrependeu, e aquilo que Deus prometeu a você, ele vai cumprir. O que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos? Que Abraão não conseguiu esperar o tempo de Deus. Abraão perdeu a esperança. Irmãos, quando nós perdemos a esperança, nós paramos de sonhar. O que nutre os nossos sonhos é a nossa esperança. Às vezes nós trabalhamos um ano, aquele ano é totalmente perdido. Às vezes trabalhamos 5 anos, aqueles 5 anos é bom, e o 6º ano nós não conseguimos produzir. Às vezes, queridos, nós fazemos um plano de começar a construção da nossa casa, e aquele sonho não se realiza. Às vezes, queridos, nós fazemos um plano de naquele ano termos um filho, e às vezes as coisas não acontecem como nós esperávamos. Nenhum de nós esperamos passar a adversidade de uma doença na família, e às vezes surge uma doença na família. Às vezes surge uma pandemia, nós ficamos sem saber o que fazer, todos atados. Mas isso não muda em nada a palavra de Deus para a sua vida. Isso não muda em nada a promessa de Deus para a sua vida. Agora, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir na sua vida se nós aceitarmos ela como ela é. E se nós nos submetermos a ela e sermos obedientes a Deus. Ok, queridos? E nós não podemos abrir mãos dos nossos sonhos, não podemos perder a esperança. Aquilo que você não alcançou em 2020, por causa das adversidades, não abra mão, busca este ano, em 2021, coloque no seu projeto de vida e esforce, porque 2021 nós teremos um ano de céu aberto. Eu vou repetir, 2021, no nome de Jesus, nós teremos um ano de céu aberto. Glória a Deus, aleluia. Mas veja bem, não haja de maneira precipitada. Veja bem, não perca a sua esperança, a sua fé na promessa de Deus. Deus, Ele não precisa de atalho para resolver os nossos problemas, irmãos. O que Abraão fez, o que Sara fez, foi tentar um atalho para que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida dele. O diabo apresentou a Jesus um atalho, sabia, irmãos? A palavra de Deus nos ensina que a salvação da raça humana só seria possível através do derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aí Satanás se apresentou a Jesus e começou a fazer promessas a Jesus, apresentando um atalho para Jesus. E quando Jesus estava no deserto, olha aqui, hein? Satanás se aproxima quando você está no deserto. Ele sabe que você está fragilizado. No deserto apenas vigie. No deserto apenas confie.
No deserto apenas espere. Mas você diz: Aparecido, mas está demorando. Mas espere. A palavra do Senhor diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor inclinou-se para mim. O Senhor ouviu o meu clamor e colocou nos meus lábios um cântico de vitória. Espere, não procure atalhos. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. O deserto muitas vezes, irmãos, ele é para nós algo pedagógico. Ele tem como propósito nos ensinar algo. É na dor, é na lágrima, é na luta que nós aprendemos. Às vezes, queridos irmãos, nós achamos que as lutas é porque Deus nos abandonou. Não, é o contrário. Na luta, Deus está mais pertinho de nós. Quando você está ensinando a sua criancinha a andar, essa é a idade mais linda da vida humana, quando é criança, né? Olha, você está ensinando essa criancinha a andar. Ele está com 1 ano e 3 meses. E lá vai ele, todo atrapalhadinho. Daqui a pouco ele tropeça. Ele vai cair e você acode. Não é assim? E aí, você vai pôr o seu filho numa redoma de vidro? Você não vai deixar o seu filho andar novamente? Não, você mesmo pega ele, levanta ele e diz: agora vai, agora vai, agora vai. Ele dá 6 passinhos e vai cair. E você vai lá e socorre e põe ele para andar de novo. É assim que Deus quer fazer conosco. Se você está se sentindo fragilizado, cansado, quem sabe cambaleando, quase caindo, saiba que atrás de você as 2 mãos do Pai estão para te proteger. Aleluia, aleluia. Será que a igreja acredita que nós temos um Deus amoroso e zeloso como este, e consegue acreditar que as 2 mãos de Deus estão estendidas para poder te ajudar, para poder te livrar, para poder te sustentar, para poder segurar a sua mão quando você está quase caindo? Aleluia. Esse é o processo. Esse é o processo para o nosso crescimento. Existe de Deus um propósito para as nossas vidas. Mas para que se cumpra o propósito de Deus para as nossas vidas, há um processo. E nós temos que cumprir o processo para alcançar o propósito. O propósito de Deus é que Abraão e Sara fossem pais de uma grande multidão. Mas havia um processo de espera, de obediência, de perseverança. Queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina que o deserto é um lugar de perigo. O deserto é um lugar de incertezas. O deserto é um lugar onde nós sofremos dores, onde temos perdas. O deserto é um lugar de choro, de desconforto. Mas o deserto, ele faz parte do processo. E quando você passa pelo deserto, Deus vai trabalhando o seu caráter cristão, para que você tenha força, tenha musculatura, para você não desistir, permanecer até o fim, a fim de que o propósito seja alcançado. Sara chamou Agar, deu ela a escrava a Abraão, seu marido. Os dois tiveram relacionamento, e nasceu daquele relacionamento um menino chamado Ismael. Quando Agar sentiu-se grávida, ela
tornou-se uma pessoa orgulhosa e começou a humilhar a sua patroa, zoar a patroa. Viu? A precipitação leva-nos à humilhação. Sara era humilhada pela sua empregada. E aquilo subiu no coração de Sara como uma raiva, como um ódio. E Sara rejeitou a sua empregada e chamou seu marido e disse: eu não quero mais Agar na nossa casa. E aí Abraão falou a ela: mas querida, agora não é mais Agar apenas, agora ela tem um filho meu, agora ela tem Ismael, que você e eu combinamos, ele é nosso filho. E Sara exigiu. Maridos, quantos maridos nós temos aqui? Digam amém. A coisa ficou preta. Marido, sabe aquele dia que ela chamou você lá no quarto? Tem umas maneiras diferentes dela chamar a gente no quarto, né? Quando ela diz para você assim: Aparecido Teixeira Costa, vamos ao quarto que eu quero conversar. Ei, irmãos, o bicho vai pegar. O pau vai comer. O lombo vai doer. Foi isso que Sara fez com Abraão. Ele foi ao quarto com ela e ela disse: eu estou mandando que você mande Agar embora. Mas e o filho, querida? O filho vai junto. E acabou. Viu? Isso é o fruto da precipitação. Olhe para mim. Felizmente, antes de Abraão fazer isto, ô maridão, antes de você obedecer a esposa, consulte a Deus. Maridão, antes de você obedecer a esposa, consulte a Deus. Foi isso o que Abraão fez. Ele foi aos pés do Senhor, dobrou-se diante de Deus e orou a Deus: e Deus, eu estou sofrendo, eu errei, eu transgredi, Senhor, a tua aliança, a tua promessa, e eu me precipitei, eu fiz as coisas de acordo com a minha mulher, mas agora ela quer despedir o meu filho, Senhor, o que eu faço? E Deus respondeu. Vocês acreditam que Deus responde orações? O Abraão, olha o que Deus mandou ele fazer. Abraão, obedeça a sua mulher. Obedeça. Esse é o preço da desobediência. Quando desobedecemos a Deus, nós temos que nos submeter às pessoas que nós não queríamos. Filho, olha para mim. Você não obedece a sua mãe, né? Não obedece o seu pai, né? Infelizmente você vai obedecer a polícia. O caminho dos vícios é a cadeia e o cemitério, ou a obediência aos seus pais. O que você prefere? Até quando você imagina que você vai enganar a Deus? Até quando? Se você entrar pelo caminho da obediência, você vai alcançar misericórdia de Deus. Se você entrar pelo caminho da obediência, você vai realizar o sonho dos teus pais na sua vida. Se você andar pelo caminho da desobediência, você estará nas mãos da justiça.
Você é uma pessoa sensata. Qual caminho você vai caminhar?